A história começa em uma noite abafada no Rio de Janeiro. Júlia, uma mulher de 32 anos, estava sentada na varanda do seu apartamento no Leblon, olhando para o horizonte. A vista das luzes da cidade refletidas no mar sempre a tranquilizava, mas naquela noite, algo a perturbava profundamente. Ela tinha acabado de descobrir que o marido, Henrique, com quem estava casada há 8 anos, a traía. Não era um caso simples, era algo planejado, cruel. Henrique, advogado renomado e carismático, tinha um caso com Amanda, a estagiária da empresa onde ele trabalhava. Amanda era jovem, ambiciosa e aparentemente sem escrúpulos. Júlia soube disso ao encontrar mensagens no celular dele, conversas íntimas, trocas de fotos, planos para viagens secretas. Essa traição foi a gota d'água em um casamento que já estava desgastado. Durante anos, Júlia se dedicou a Henrique, abandonando seu sonho de abrir um restaurante para apoiá-lo em sua carreira. Ela o ajudou a construir sua reputação, sacrificando-se pelo bem da relação. E agora, tudo o que restava era um sentimento de humilhação e fúria. Mas Júlia não era o tipo de pessoa que sofria em silêncio. Ela não planejava chorar ou implorar por explicações. Em vez disso, ela traçou mentalmente o esboço de um plano, algo sombrio e meticuloso. Ele destruiu minha vida, então agora vou destruir a dele, pensou ela, com os olhos brilhando de determinação. Na manhã seguinte, Júlia começou sua vingança sem pressa. Ela sabia que a chave para quebrar Henrique era plantar dúvidas em sua mente e fazê-lo acreditar que estava no controle, enquanto, na verdade, ela conduzia o jogo. Júlia contratou um detetive particular, Roberto, para seguir Henrique e Amanda. Ela precisava de provas mais contundentes, algo que pudesse usar para humilhá-los publicamente e acabar com a reputação de Henrique. Paralelamente, começou a agir de maneira inesperada em casa. Comprou roupas novas, começou a sair mais e voltou a conversar com um antigo amigo, Eduardo, um chefe de cozinha que sempre foi apaixonado por ela. Henrique, que sempre se considerou o centro do mundo, começou a notar as mudanças em Júlia. Ele passou a questioná-la sobre onde estava indo, com quem estava falando. Ela respondia com um sorriso enigmático e frases evasivas, deixando-o cada vez mais inquieto. Roberto, o detetive, não demorou a trazer as provas que Júlia precisava. Fotos de Henrique e Amanda em situações comprometedoras, registros de conversas no WhatsApp e até mesmo recibos de hotéis e jantares caros. Com essas evidências em mãos, Júlia montou um dossiê explosivo. Mas ela não pretendia usá-lo imediatamente. Seu plano era muito mais elaborado. Primeiro, ela enviou uma mensagem anônima para Amanda, fingindo ser Henrique. Amanda, precisamos terminar. Isso nunca deveria ter acontecido. Não me procure mais. A confusão causada pela mensagem deixou Amanda insegura, especialmente porque, no mesmo dia, Henrique foi frio e distraído, graças ao comportamento cada vez mais independente de Júlia, que o fazia se sentir ameaçado. A relação deles começou a rachar, exatamente como Júlia queria. Júlia começou a agir como se estivesse perfeitamente feliz, postando fotos nas redes sociais em lugares sofisticados com Eduardo e outras amigas. Henrique ficou intrigado e com ciúmes. Ele começou a segui-la, ligando constantemente para perguntar onde ela estava. Enquanto isso, Júlia continuava a acumular informações sobre ele, usando até mesmo aliados inesperados, como colegas de trabalho dele, que também desprezavam Amanda. Uma noite, Júlia organizou um jantar em casa. Convidou Henrique, Eduardo, algumas amigas e um colega de trabalho de Henrique que era conhecido por ser fofoqueiro. Durante o jantar, Júlia deu pequenas indiretas sobre a importância da fidelidade e o respeito nas relações, enquanto lançava olhares sutis para Eduardo. O objetivo era deixar Henrique desconfortável e alimentar rumores. Júlia estava pronta para intensificar seu plano. Ela sabia que Henrique começava a se sentir acuado, mas isso era apenas o início. Sua próxima jogada era fazer com que Amanda, a amante, desconfiasse ainda mais de Henrique, forçando uma ruptura entre os dois e deixando Henrique vulnerável emocionalmente. Júlia ligou para Amanda de um número anônimo e deixou um recado em tom ameaçador. Eu sei tudo sobre você e Henrique. Sugiro que se afaste, ou sua carreira e sua reputação serão destruídas.
Ela sabia que Amanda ficaria paranoica e tentaria confrontar Henrique sobre a ligação. De fato, no dia seguinte, Henrique chegou em casa furioso, reclamando que Amanda estava agindo como se ele fosse o culpado por algo. Júlia ouviu pacientemente enquanto ele desabafava, fingindo ser a esposa compreensiva que ele conhecia. No final, lançou uma frase casual. Talvez você esteja dando motivos para ela desconfiar, não acha? Essa insinuação foi uma faísca no orgulho de Henrique. Ele começou a se afastar de Amanda, tratando-a de forma mais fria e impaciente, exatamente como Júlia queria. Enquanto isso, Júlia trabalhava nos bastidores para desmoronar a imagem pública de Henrique. Usando o dossiê criado com a ajuda do detetive Roberto, ela enviou trechos selecionados para um influenciador digital conhecido por expor casos de traição envolvendo figuras públicas. Embora Henrique fosse apenas um advogado, ele estava associado a empresas importantes, o que tornava sua reputação essencial para os negócios. Em um golpe certeiro, o influenciador publicou uma postagem com o título "A verdade por trás de um casamento de fachada. O caso Henrique e Amanda". Sem mencionar nomes completos, a postagem incluiu imagens pixeladas e conversas editadas para proteger Júlia. Contudo, as evidências eram suficientes para gerar rumores no círculo social deles. Henrique foi pego de surpresa no escritório quando colegas começaram a fazer perguntas sutis sobre sua vida pessoal. Ele percebeu que algo estava errado, mas não fazia ideia de que Júlia estava por trás de tudo. Dias depois, Júlia organizou um evento em uma galeria de arte, fingindo que seria uma celebração do aniversário de casamento deles. Henrique, surpreso, concordou em participar. O evento era uma fachada para o verdadeiro plano de Júlia, expor Henrique de forma devastadora. Durante o evento, Júlia subiu ao palco para fazer um discurso. Com um sorriso radiante, começou a falar. Queria agradecer a todos por estarem aqui para celebrar nosso casamento. 8 anos de união, de desafios, de amor e, claro, de surpresas. Ela então projetou na tela do salão as mensagens entre Henrique e Amanda, junto com fotos deles em hotéis e locais românticos. A sala ficou em silêncio absoluto enquanto os convidados olhavam, horrorizados. Henrique tentou intervir, mas era tarde demais. Júlia continuou, agora com lágrimas nos olhos, simulando uma vítima injustiçada. Este é o homem que eu amei, que apoiei. E esta é a verdade que ele escondeu de todos nós. Amanda, que também estava presente porque havia sido convidada de forma anônima, saiu correndo do salão, humilhada. Henrique ficou estático, sem saber como reagir. Naquele momento, ele sabia que sua reputação estava arruinada. A exposição pública foi apenas a superfície do plano de Júlia. Henrique ainda precisava lidar com as consequências financeiras, sociais e emocionais. E Júlia tinha mais cartas na manga. A exposição pública foi o começo do fim para Henrique, mas Júlia não estava satisfeita. Ela sabia que destruir a reputação dele era apenas uma parte do castigo. Sua intenção era mais profunda, fazer Henrique sentir o gosto amargo de perder tudo o que valorizava. E para isso, ela precisaria ser ainda mais meticulosa. No dia seguinte ao evento, Henrique tentou convencer Júlia a conversar. Ele se colocou em posição de vítima, alegando que tinha sido um erro e pedindo outra chance. Júlia, eu fui fraco. Não sei o que estava pensando. Por favor, não jogue tudo fora assim. Nós podemos resolver isso. Mas Júlia, com um olhar frio, apenas respondeu: resolver? Henrique, você destruiu nossa vida juntos. Agora é minha vez de fazer o mesmo com a sua. Ela contratou um advogado experiente em divórcios, garantindo que o processo fosse vantajoso para ela. Júlia tinha provas suficientes de infidelidade para exigir a maior parte dos bens compartilhados, incluindo o apartamento de luxo no Leblon, o carro importado e uma fatia generosa do patrimônio financeiro de Henrique. Para piorar, Júlia enviou uma cópia do dossiê para o chefe de Henrique, insinuando que ele estava usando os recursos da empresa para sustentar o caso com Amanda. A empresa, preocupada com sua imagem, imediatamente suspendeu Henrique enquanto investigava as acusações. Ele perdeu contratos importantes, o que começou a afetar sua estabilidade financeira. Com a reputação manchada, o casamento destruído e a carreira em ruínas,
Henrique se viu isolado. Amanda, que inicialmente tentou reconquistá-lo, também se afastou quando percebeu que ele não tinha mais poder ou influência. Júlia havia conseguido o que queria. Henrique estava completamente sozinho. Enquanto isso, Júlia florescia. Ela finalmente abriu o restaurante dos seus sonhos com a ajuda de Eduardo, que se tornou um parceiro de negócios e talvez algo mais. O sucesso do restaurante rapidamente chamou a atenção na cena gastronômica do Rio, e Júlia tornou-se uma figura admirada. Mas ela não se esqueceu de Henrique. Ela monitorava discretamente seus passos, certificando-se de que ele estivesse sentindo o peso total das consequências. Henrique, desesperado, tentou se reerguer. Ele conseguiu um emprego menor em um escritório de advocacia de médio porte, mas sua reputação de traição o perseguia. Uma noite, ele decidiu confrontar Júlia. Ele apareceu no restaurante sem aviso, abatido, implorando para que ela parasse. Você já conseguiu o que queria, Júlia. Eu perdi tudo. Você venceu. Por que continuar com isso? Júlia, agora no controle absoluto, respondeu com um sorriso. Porque, Henrique, você nunca pensou nas consequências de seus atos. A dor que você sentiu é apenas um reflexo do que eu senti. E agora, finalmente, você entende. Henrique saiu do restaurante, derrotado. No dia seguinte, Júlia divulgou uma última peça do dossiê, expondo detalhes que afetaram outros negócios relacionados a ele. Isso garantiu que Henrique nunca mais recuperasse sua antiga posição de prestígio. Com Henrique no fundo do poço, Júlia finalmente sentiu que sua vingança estava completa. Mas, como toda história de vingança, há sempre um resquício de dúvida. Será que tudo valeu a pena? Enquanto Henrique enfrentava sua ruína completa, Júlia começou a experimentar um sentimento inesperado: inquietação. Apesar do sucesso do restaurante, das noites animadas com Eduardo e das mensagens de apoio de amigos, havia algo que a perturbava. Sua obsessão pela vingança parecia ter preenchido um vazio temporário, mas agora, sem Henrique como alvo, ela se sentia perdida. Certa noite, enquanto fechava o restaurante, Eduardo percebeu que Júlia estava distante. Ele se aproximou e perguntou: Júlia, você conseguiu tudo o que queria. Então, por que parece tão infeliz? Ela tentou disfarçar, mas a pergunta acertou em cheio. Ela não respondeu, apenas acenou com a cabeça, como se quisesse mudar de assunto. Eduardo, porém, insistiu. Às vezes, destruir alguém pode ser tão desgastante quanto ser destruído, não acha? Aquelas palavras ecoaram na mente de Júlia por dias. Ela começou a questionar até que ponto sua vingança realmente trouxe paz. Será que tinha se tornado tão cruel quanto Henrique? No meio desse turbilhão emocional, Júlia recebeu uma visita inesperada. Era Amanda, a ex-amante de Henrique. Amanda estava abatida, visivelmente desestruturada, e pediu para conversar. Júlia, intrigada, aceitou. Amanda revelou que, após o escândalo, sua vida também desmoronou. Ela perdeu o estágio, foi excluída por colegas e até sua família a julgava. Entre lágrimas, Amanda confessou: eu achava que sabia o que estava fazendo, mas Henrique me manipulou. Ele prometeu coisas, me fez acreditar que seria diferente. E agora, eu perdi tudo. Júlia ouviu em silêncio. Pela primeira vez, ela viu Amanda não como a inimiga, mas como uma vítima. Algo dentro dela começou a mudar. Você não foi a única a cair nessa armadilha, respondeu Júlia. Mas a diferença é que eu decidi reagir. Amanda, surpreendida, perguntou: e valeu a pena? Você se sente melhor? A pergunta pegou Júlia de surpresa. Ela não respondeu, apenas observou Amanda ir embora. Aquela conversa acendeu um dilema em sua mente. Será que sua vingança havia ultrapassado os limites? Poucos dias depois, Júlia soube que Henrique estava morando em um apartamento pequeno na periferia, vivendo com dificuldades financeiras. Ele havia se tornado uma sombra do homem que era. Roberto, o detetive, trouxe informação de que Henrique tentava se reerguer, mas o impacto das ações de Júlia ainda o impedia de seguir adiante. Curiosa e inquieta, Júlia decidiu visitá-lo. Ela apareceu sem avisar, encontrando Henrique sozinho,
sentado em uma sala quase vazia. Ele estava magro, com olheiras profundas e uma expressão de derrota. "O que você veio fazer aqui?" perguntou ele, com a voz cansada. Júlia ficou em silêncio por alguns instantes, depois respondeu: "Queria ver com meus próprios olhos o resultado de tudo." Henrique riu amargamente. "Então aqui está. O que você acha? Um prêmio para sua grande vingança?" Ela olhou para ele, tentando encontrar a satisfação que tanto desejava, mas tudo que sentia era um vazio profundo. "Não foi só você que perdeu tudo, Henrique. Eu também perdi. Mas a diferença é que você escolheu isso para nós dois." Ele abaixou a cabeça, sem palavras, enquanto Júlia se levantava para sair. Mas, antes de ir embora, ela deixou um envelope sobre a mesa. "Não é perdão, nem reconciliação. É apenas um passo para terminar essa história." O envelope que Júlia deixou sobre a mesa continha uma carta. Não era um pedido de desculpas, tampouco um ataque final. Era uma confissão crua, sincera e, de certa forma, libertadora. Henrique abriu o envelope após hesitar por alguns instantes, lendo com os olhos cansados, mas atentos. "Henrique, eu poderia dizer que estou aqui para perdoar você, mas a verdade é que ainda não sei se sou capaz. Passei meses planejando cada detalhe para destruir sua vida da mesma forma que você destruiu a minha. E, de certa forma, consegui. Você perdeu seu emprego, sua reputação, e todas as pessoas que achavam que você era intocável. Mas, no meio de tudo isso, percebi algo: a vingança é uma arma de dois gumes. Eu também perdi partes de mim nesse processo. Passei noites sem dormir, alimentada pela raiva e pelo desejo de justiça. E quando finalmente consegui o que queria, não havia alívio. Apenas um vazio. Eu te amei, Henrique. Amei de uma forma que me fez sacrificar meus sonhos, minhas ambições, até minha dignidade, para te apoiar. E você jogou tudo isso fora. Eu nunca vou esquecer isso. Mas aqui está a verdade mais difícil de admitir. Carregar essa raiva está me matando mais do que qualquer traição poderia. Então, estou aqui para encerrar essa história. Não para você, mas para mim. Dentro deste envelope, você encontrará algo que pode te ajudar a começar de novo. Não é uma segunda chance comigo, nem um perdão. É apenas uma forma de eu dizer que, por mais que tenha me machucado, eu escolho não me afogar mais no ódio. Use isso para algo bom, se é que ainda existe bondade em você. E lembre-se, o que fazemos aos outros sempre volta para nós, de uma forma ou de outra. Júlia. Dentro do envelope, além da carta, havia um cheque com uma quantia considerável. Era uma parte do dinheiro que Júlia havia ganho no acordo de divórcio. Não era o suficiente para Henrique voltar ao luxo que estava acostumado, mas era o suficiente para recomeçar, se ele fosse inteligente. Henrique ficou parado, segurando o cheque, enquanto lágrimas de frustração e arrependimento desciam pelo seu rosto. Ele sabia que o que tinha perdido era irreparável. Não era apenas o dinheiro, a carreira ou a reputação. Era Júlia. Ela havia sido a única pessoa que realmente se importava com ele, e ele a tinha traído de forma imperdoável. Enquanto isso, Júlia deixou o prédio de Henrique com uma sensação diferente. Era como se finalmente estivesse livre. Ela sabia que Henrique jamais esqueceria o que havia acontecido, mas, naquele momento, percebeu que ela também precisava seguir em frente. No restaurante, Eduardo a esperava com uma taça de vinho. Ele sorriu ao vê-la entrar e perguntou: "E então, como foi?" Júlia deu de ombros e respondeu: "Foi o fim. E talvez, o começo de algo novo." Ela brindou com Eduardo, sentindo, pela primeira vez em meses, uma leveza no coração. Meses depois, Henrique abriu um pequeno escritório em uma área simples da cidade, onde começou a trabalhar com casos de pessoas que não podiam pagar pelos melhores advogados. Ele não tinha luxo, mas pela primeira vez em anos, sentiu um tipo diferente de satisfação, o de tentar fazer algo significativo. Júlia, por outro lado, transformou seu restaurante em um ponto de referência gastronômica no Rio de Janeiro. Eduardo, agora seu parceiro oficial, ajudava a expandir o negócio. Júlia nunca mais olhou para trás.
A vingança havia cumprido seu papel, mas o maior triunfo de Júlia foi aprender a deixar o passado para trás.